Vamos então iniciar o nosso estudo dessa noite. Para fazer a ambientação, a nossa amiga Tércia vai ler um poema da Antologia Espírita do Natal. Tércia, com você. Esse poema vai servir como a oração inicial, né? Nós vamos utilizar da arte, né, a poesia, que é uma arte, para fazer a abertura da nossa reunião da noite. Abre, Tércia, o áudio. O microfone. Aí, tá aberto. Boa noite, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Canção do Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho. Louvado sejas, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão, felizes e reverentes. Rogamo-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Casimiro Cunha. Então, com esse belo poema, nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite, com muita alegria, recebendo a nossa amiga Nara, que está lá em Brasília, né? Olha a beleza da internet. Ela vai fazer o estudo hoje dos cinco capítulos seguintes, né? Porque a semana passada nós vimos os 5 primeiros capítulos do livro Premissas do Reino, e hoje a Nara vai fazer do 6º até o 10º capítulo, né, Nara? A Nara é nossa companheira de longa data da Mocidade Espírita aqui de Franca, evangelizadora, graças a Deus, né, Nara, nesse trabalho bendito, cantora, que gosta de cantar, né? Gosta. Gosta, mas não é cantora. Do Coral Sol Maior, né? E está aí sempre que ela pode, a gente convida, ela vem divulgar o Evangelho de Jesus, né? Então, Nara, a palavra é com você. Fica à vontade, minha amiga. Seja bem-vinda. Gratidão, Tânia, pelo convite. Gratidão a todos os amigos que estão aqui ouvindo e participando desse momento de aprendizado. Como são 5 capítulos referente ao livro Primícias do Reino, então, na verdade, nós vamos... Aqui, né, gente? Nós vamos fazer um... Aqui, né, bem? Nós vamos fazer um resumo desses ensinos e procurar extrair o melhor desse livro, que é um livro lindíssimo, porque a Amélia Rodrigues, ela relata inúmeros fatos, passagens, ensinamentos de Jesus de uma poética e muito profunda para as nossas reflexões. Como vocês me deram a incumbência de comentar 5 capítulos, é lógico que vai ser assim rápido, né, para a gente ver todos, mas entendendo que cada lição, cada um, constitui verdadeiras luzes, como tudo que Jesus deixou para nós, como todas essas maravilhas que o Cristo nos ofereceu e nos oferece através da sua vinda aqui na Terra, do seu exemplo, né? E todos esses fatos nós vamos procurar extrair o melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O primeiro o capítulo se chama Semente de Vida e Luz. Ai, Gia, aqui sumiu, mas é assim mesmo, né? Não, foi o moço que entrou, Nara. Eu posso ir falando, não tem importância, mas ele... Aí, deu certo. Ele saiu. Deu agora, tá certo? Tá certo. Nara. Aí, tá certo. Então, esse item se chama
sementes de luz e vida, né? Semente de luz e vida. E Jesus, nesse trecho, nesse capítulo, ele comenta a parábola do semeador, que foi a primeira parábola dita por Jesus e a única que ele explicou aos discípulos. Porque ele queria ver e ensinar a eles que a gente precisa extrair o ensinamento das lições simples que ele oferecia aos seus discípulos, né? E então ele fala ali da semente lançada ao solo. O semeador saiu a semear. E parte das sementes caiu à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. A semente germinou, mas não tinha raízes. As pedras, né, impediam. Quando veio o sol, as sementes secaram e, evidentemente, elas não germinaram. Outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos, ao crescerem, sufocaram aquela semente. E esta também não germinou. E, finalmente, uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, 30 por uma, 60 por outros e 100 por outros. Jesus falava por parábolas. E, falando por parábolas, ele, é lógico, usava de ensinamentos alegóricos, ensinamentos simbólicos para ensinar a lição, para oferecer a reflexão a todos eles, né? Então ele diz, Jesus falava por parábolas, e ele diz, o semeador saiu a semear, o grande semeador é o Senhor. As sementes que são luz e vida são os ensinos deixados para nos orientar, nos esclarecer. E os diversos solos representam o coração do homem. Então vamos entender o que representa quando ele fala sementes caíram à beira do caminho. O que é a beira do caminho, né? São as pessoas que se importam em entender qualquer ensinamento. Não se preocupam em conhecer a verdade. Então, são os pássaros que comem aquela semente. A semente é lançada e nada se aproveita. Os pássaros levam, né? Então, o coração dessas criaturas são aqueles que vivem a vida material. E as sementes não chegam a tocar os seus corações. O solo pedregoso. O solo pedregoso representa as pessoas que ouvem os ensinos, mas não interiorizam. Acham bonito aquele ensino, gostam, mas não pensam em aplicar qualquer deles, né? Então, a semente, aquela verdade que foi oferecida, não penetra na criatura, porque não atinge o sentimento, não atinge o coração da criatura. É a semente lançada no solo pedregoso, ela não tem raízes, né? E os espinhos, eu falo, o solo cheio de espinhos parece que se identifica com a maioria de nós, né? Representa as pessoas que ouvem o ensinamento, gostam, mas as influências, as tentações da vida material distraem a criatura dos verdadeiros e essenciais interesses espirituais. Então, é a semente que não consegue desenvolver, porque ela é sufocada, a criatura não consegue se firmar na realidade espiritual pelo grande valor que ela dá às coisas da matéria. São as distrações que sufocam aquela pessoa, deixando-a ainda entregue às ilusões, às coisas passageiras, e vamos dizer, não às coisas essenciais do espírito. Finalmente, o solo fértil. O solo fértil representa as pessoas que ouvem os ensinos e os colocam em prática. Deixam os ensinos penetrarem em seu coração, em seu íntimo, e procuram produzir frutos com aquele aprendizado. Então, é a semente que caiu no solo bom. E vejam que os grãos vão se multiplicar
vai compensar a sementeira toda, porque aquelas sementes representam uma grande produção de frutos para a humanidade, para a própria criatura, para o próximo, né? Então, procuram produzir frutos com aquele aprendizado. E o semeador espera. Diz Amélia que o semeador espera sempre. Ele deixa-nos livres. Ele nos oferece a liberdade de escolher onde estamos, de fazer aquilo que queremos. Veja que interessante. É a grande prerrogativa da criatura humana, a liberdade de ir na hora que quiser, quando quiser e na forma que quiser. Mas ele recomenda, seja o solo fértil, porque trará felicidade, produzirá. E nós ainda temos que questionar, né? Porque esse solo, ainda assim, esse solo tem diferenças. Uns produzem 30 por semente, outros 60 e outros 100. Então fica aí a reflexão para nós, né? Que solo você representa? Ou que solo nós representamos? Será que estamos num solo cheio de espinhos? Será que estamos no solo fértil, mas produzindo apenas 30? Será que conseguiremos produzir mais? Então é a diferença daqueles que são capazes de produzir plenamente os frutos do seu trabalho, da sua proposta evolutiva, da sua edificação. Então, refletindo nesta primeira lição, se solo fértil, será que podemos e conseguimos produzir 100 por uma semente? Uma reflexão para todos nós. O outro item é sobre o paralítico de Cafarnaum, uma das lições mais lindas do Evangelho, né? Uma das passagens mais belas, porque Jesus se dirigia sempre a Cafarnaum, que era a cidade de Pedro. E nessa noite, nessa tarde, ele vai para a casa de Pedro, né? E quando Jesus vinha, a notícia já corria. Ele iria para Cafarnaum, atraindo curiosos e sofredores das cercanias. Porque os olhos da necessidade, os olhos do sofrimento, espiam as débeis flamas de esperança e se atiram em sua direção. Então, quando a notícia chegou, todos acorreram à casa de Pedro para ver Jesus, para esperar dele um benefício, né? Desde 2 dias antes, que sabiam que ele viria, já se formavam grandes multidões em volta da casa do apóstolo, do discípulo querido, né? Então, Jesus tendo entrado, o povo viu que ele já estava na casa de Simão Pedro. Então, muita gente ali se reuniu, que não havia lugar, nem junto à porta, estava tudo muito cheio. E ele pregava, ele curava, ele oferecia os dons dos seus ensinos, essas sementes que falamos, ele oferecia a todos que queriam ouvir, né? E oferecia ainda os dons da saúde, ele estava ali oferecendo os dons da cura e os ensinamentos do amor que ele se fazia portador, né? Então vieram alguns homens com o paralítico. Ele é conhecido como paralítico de Cafarnaum. E quando eles viram que não tinha lugar na porta, quase todos conhecem essa passagem, eles subiram, os 4 amigos, subiram no telhado, abriram uma fresta e desceram a maca nos pés de Jesus. Então, não podendo levá-lo por causa da multidão, removeram a cobertura, né? E por uma abertura no teto, baixaram a maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É lógico que eu resumi a passagem, porque tem um diálogo de Jesus com ele, mas
para a gente extrair o ensinamento que queremos dessa lição maravilhosa, né? Então, essa lição, essa passagem, simboliza bem o encontro do ser humano com o Cristo. A pouca evolução moral, nossa espiritual, o fato de ainda não conhecermos quem somos, o desconhecimento das potencialidades do espírito, simboliza para nós a paralisia que imobiliza a alma e torna a criatura enferma e distanciada da luz. Quando estamos longe do Cristo, estamos paralisados, estamos paralíticos. E o homem se acha ainda, nós seres humanos, nos achamos ainda moralmente atrofiados. Não conseguimos andar em direção ao Cristo. Paralítico, permanecemos presos às convenções humanas, aos interesses transitórios, e o leito da nossa vida, vamos dizer assim, ainda jaz na acomodação, ainda não desperto para o legítimo interesse, que é a própria evolução que temos que alcançar, o despertamento para as realidades da vida maior. Então, nós ficamos nessa situação de paralisia enquanto não despertamos, não alimentamos propósitos de renovação. Um dia nós tomamos conhecimento de que algo diferente existe. E cansado dessas rotinas escravizantes, nós desejamos mudar. É quando procuramos Jesus. Saímos daquela paralisia, daquilo que nos impede, daquele atrofiamento da mente e do coração. Mas como chegar até Ele? Como levantar e andar, vencendo as distâncias, vencendo as limitações, os hábitos que carregamos contrários ao ideal superior? Se os anseios de libertação forem sinceros, se ocorrer efetivamente em nosso coração, essa opção pelo lado espiritual, a misericórdia divina vai nos colocar nos passos de outros que nos ajudarão, que nos mostrarão o caminho e virão nos ajudar. Então, o que representa isso? Os 4 amigos. Quando ele quis, ele foi buscar o socorro, tinha 4 amigos levando, senão ele não conseguia chegar, a multidão impedia a entrada. Então, esses 4 da passagem evangélica, que se prontificaram a carregar o paralítico naquela maca até Jesus, né? Nós ouvimos um ditado que diz, uma frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a pessoa se decide, quando sabe o que quer, o amparo espiritual vem ao seu auxílio. E ele conseguirá realizar a sua trajetória. Então, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus espera as mínimas oportunidades para nos conduzir até Jesus, até Ele, para nos conduzir num passo além do que essa vida efêmera, essa vida ilusória que às vezes ainda seguimos, né? Então, quando alguém pretende ir ao encontro do Cristo, dificuldades, tropeços, obstáculos vão surgir à frente, como surgem todas as situações da nossa vida, né? Mas na passagem, quando se fala a multidão bloqueava a porta, na verdade, é a multidão de coisas que ainda carregamos. É a multidão de erros, a sementeira do passado, que cria inúmeras dificuldades para nós. E vale considerar que, nesse despertamento espiritual, o ser depara com dificuldades internas e externas. Do ambiente em que vive, de pessoas com quem convive, e as suas próprias dificuldades, aquilo que ele já traz, que como arraigados, como hábitos, muitas vezes inadequados, né? Então, ele depara com essas dificuldades, e essas internas é o degrau evolutivo, os conteúdos ainda de enganos que ele carrega, né? Na sua construção evolutiva, nas encarnações inúmeras que viveu, nas posturas que muitas vezes foram enganosas na sua vida, né? O egoísmo, o orgulho, as inferioridades constituem sério obstáculo
obstáculo para nós. Então é preciso dedicação, perseverança, vontade firme para realizar a transformação. E as dificuldades externas são as influências do meio, né? Em terra onde todos rastejam, é difícil andar de pé. Porque nós vamos, quando queremos brilhar, correr, muitas vezes estamos presos a limitações da família, do problema familiar, né? Do problema profissional, as inúmeras dificuldades que temos à nossa volta, né? E vencer essas dificuldades, muitas vezes é nadar contra a corrente, mas a pessoa fica em minoria, né? E vê as suas iniciativas dificultadas, muitas vezes impedida por amigos, familiares. Então, é necessário trabalhar o mundo íntimo, através do autoconhecimento, buscando melhorar os conteúdos da individualidade. É preciso trabalhar o meio, visando ajudar o próximo, para facilitar esse caminho, né? E caminhar com segurança. Então, quando alguém quer ir a Jesus, ele percebe o quanto é difícil. Eu não posso deixar isso ou aquilo, não quero, não consigo, não tenho forças. Então, representa a multidão que bloqueava o caminho do paralítico. Mas ela não. Entendendo, né? É a multidão de coisas que ainda bloqueia o nosso passo à frente. E quebrar essas sombras, as resistências inferiores, nós vamos encontrar Jesus. Então, esses 4 homens representam o auxílio espiritual que vem quando a criatura quer. Então, desceram aquele homem na maca diante de Jesus. Eu queria ver a hora, viu, Gi? Então, são estratégias que a criatura tem que usar para superar as dificuldades e se aproximar da luz. O trabalho no bem, o desejo sincero, o estudo, a meditação, que são as coisas que nos levam a encontrar o caminho. É como a experiência daquele homem que procurava Deus há muito tempo e não o encontrava, né? Então, o importante é chegar. Por isso, Jesus afirma para o paralítico: levanta, quer dizer, desperta, movimenta, toma seu leito e anda. O leito é a bagagem dele, seus conhecimentos, suas experiências, suas limitações, suas dificuldades. Quer dizer, pega tudo e vai andar. Vai caminhar, vai dar um passo à frente. É como assim, caminha no degrau evolutivo. E ele diz, todos os seus pecados foram perdoados. Então, há que se notar que Jesus, ele fala em perdoar, não significa apagar o passado, mas uma nova oportunidade de realizações, novos caminhos para outras posturas diante da vida. Então, significa que ele deverá continuar o seu processo evolutivo, realizando o desenvolvimento das suas potencialidades espirituais, em busca da perfeição, que é meta de todos nós. Mas a Amélia Rodrigues, ela conta de uma maneira lindíssima, porque ela conta além desta passagem. Além de explicar tudo isso para nós, ela conta assim: Simão Pedro estava exultante, indizível felicidade, porque a sua casa, o seu lar, estava sendo lugar para aquele embaixador dos céus, que ele tanto amava. Aquele mestre que ele reconhecia, o grande, o mestre para todas as horas. Mas ele olha, e as emoções eram tantas, né? E ele vê Jesus oferecendo as suas palavras e as suas vibrações de amor. E ele observa que o mestre estava fatigado. Então ele percebe que era preciso afastá-lo dali. Então ele chama Jesus. Hoje basta, o mestre está cansado, está fatigado. E leva-o para a praia. E leva para uma respiração com o clima gostoso, né? Do mar, daquelas águas. E ele observa que Jesus está chorando. Senhor, choras? Pergunta Simão Pedro. De felicidade, eu suponho. Nesse momento, quantas curas, quantas coisas maravilhosas o Senhor fez. Fala, Pedro, neste momento, Natanael, o paralítico, se encontra numa estalagem entre bilhas de vinho e mulheres infelizes, comentando o acontecimento com amigos embriagados. Entre exclamações de contentamento,
mas de insensatez comemoram a saúde e o prazer. E conclui, não creia, Pedro, que a boa nova traga alegrias superficiais. Ela penetra o íntimo e dignifica. Porém, a oportunidade perdida acarretará novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso, indesejáveis. No entanto, aqueles que os aceitam elaboram em si a paz e alegria sem mácula. Ele estava triste, porque aquele homem estava perdendo a oportunidade de reconhecer aquela bendita oportunidade que havia recebido. O terceiro capítulo que vamos comentar é a Pelante Cananita. É tão interessante essa passagem, porque a Amélia comenta que a Cananita era o pessoal da Cananeia, né? Esta passagem conta-nos dos momentos em que Jesus e os seus apóstolos dirigiam a Sidom, dirigiam para uma região chamada Terra dos Gentios e Pagãos. Os gentios e pagãos eram um povo que cultuavam inúmeros deuses, tinham crenças e tabus, né? E eles não compreendiam a lúcida segurança das sementes da verdade. Eles ainda não haviam interiorizado o conhecimento dos judeus, que era a crença num Deus único, que foi a grande, vamos dizer, obra, né, do mestre ter nascido ali, porque aquele povo já era um povo que era monoteísta, acreditava num único Deus. E nas portas da cidade, então, uma mulher o procura e exclama: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, minha filha está possuída do espírito demoníaco. E Jesus responde: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A voz era enérgica, mas com piedade. Mas ela insiste: Senhor, socorre-me. Ela diz. Os apóstolos então tentam afastar Jesus da mulher, porque queriam que ele não desse atenção, já que ela era uma cananeia. Ela era daquele povo que tinham esses cultos, né? Era considerada mulher estrangeira. Mas Jesus reconhece nela o amor e a fé, naquele coração, e quis aplicar um corretivo aos seus seguidores. E disse para a mulher: não é bom pegar o pão dos filhos, que ele falou, eu vim para os filhos desgarrados de Israel. Aí ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cães. É um símbolo, né? Dá àquele que não quer, não pertence à sua raça. Jesus foi firme com ela, para ver a fé daquela mulher. Ela entendeu, mas movida pelo amor maternal, ela afirma, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que atitude de humildade. Ela não importou de ser considerada inferior, mas ela disse que precisava de uma migalha, porque o grande amor que ela tinha pela filha, ela queria receber aquela bênção, aquele auxílio. Aí, exultante, com elevada humildade da cananeia e sua firme confiança, Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E chegando em casa, a mulher encontra a filha curada. E a semente de esperança depositada no seu coração transformou-se em lâmpada radiosa para a vida inteira. Aquela mulher reconheceu o ensino de Jesus naquele ato de humildade que ela teve por amor à sua filha. É uma passagem muito bonita, Amélia Rodrigues fala bem mais, nós resumimos aqui para poder aproveitar o tempo. A mulher de Samaria, lição, né? Todo mundo conhece, então nós não vamos nos ater nesse fato, né? Porque Jesus saiu de Jerusalém e não seguiu a estrada comum, que era chamada o caminho real. Ele resolve subir o morro e passar por Samaria, que era uma cidade onde viviam, como nós sabemos, os samaritanos. E os samaritanos eram considerados hereges, porque construíram um templo para não ter que ir a Jerusalém adorar o Senhor.
Eles eram monoteístas e eles fizeram isso. E eram, assim, eles eram condenados pelos judeus porque fizeram aquele templo, né? E aí, nas cercanias da cidade, já tinham andado 50 quilômetros, Jesus se assenta junto ao poço de Jacó, que era um poço colocado na parte baixa da cidade, onde todas as pessoas buscavam a água cristalina, né? Uma mulher vem de cântaro ao ombro e surpreendeu-se com o olhar daquele forasteiro judeu que não conversava com os samaritanos, né? Ela se sente intranquila, mas ele diz: dá-me de beber. Como ousa aquele estrangeiro dirigir a palavra, sobretudo a ela, uma mulher samaritana, contra os costumes vigentes? Aí ela fala: como sendo tu, judeu, me pede a mim, mulher samaritana, que lhe dê água? Então não seria a primeira vez que Jesus provocaria escândalo, entre aspas, né? Mas a voz de Jesus surge compadecida. Se tu conheces os dons de Deus e quem é o que lhe diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água viva. Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água viva que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela diz: uai, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir buscar. Olha que interessante. Será que a mulher penetrou o sentido profundo das palavras de Jesus? Será que ela desejava libertar-se da exaustiva tarefa ou buscava mais clareza no ensinamento? E o diálogo continua. Senhor, vejo que és profeta, porque tem várias coisas que Jesus conversa com ela, mas ela fala assim: será que és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ou é em Jerusalém, porque era a rixa, que devemos adorar o Senhor? Aí ele fala assim: meu pai deve ser adorado, não aqui nem ali, mas em espírito e verdade. Nessa passagem, Jesus declara para a mulher e depois para todos de Samaria que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. E implanta ali a necessidade de se atirar fora aquele preconceito, quando ele diz: meu pai deve ser adorado não aqui nem ali, quer dizer, nem aqui nem lá na Judéia, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Quer dizer, dentro do coração. Não importa o lugar que nós estamos, onde estivermos ligados ao Pai, estivermos sentindo o Pai, estaremos, evidentemente, em sintonia com esse Criador. Foi o ensino para evitar aquele preconceito, aquela divergência que havia entre aquele povo. Então, será que a samaritana teria compreendido a grandeza universal do ensino? Pergunto a vocês: o que é beber da água viva? O que é beber da fonte de vida eterna? O que é adorar o Pai em espírito e verdade? Então, olha que ensinamento maravilhoso. Quando bebermos da água viva, quer dizer, quando estivermos em sintonia com o Pai, com Jesus, quando estivermos em perfeita comunhão, estaremos adorando em espírito e verdade. E beber dessa água é não ter sede, porque em qualquer momento estaremos saciados da água viva da fé, da verdade, que vai fazer da nossa vida um roteiro de aprendizado, de luta, conscientes no que devemos fazer e o que devemos ser. Então vejam a importância dessa lição. Uma lição maravilhosa, beber da água viva. Será, gente, que estamos já capacitados a compreender essa água viva que o Cristo nos oferece? Será que estamos aptos a sentir o Pai em espírito e verdade? Será que temos a fé desenvolvida? Será que temos a humildade em nosso coração para conseguirmos detectar cada ensinamento e colocá-lo em prática nos sentimentos que carregamos? Porque, acima de tudo, é ter um sentimento bom,
é lutar para que esse sentimento possa espargir para o nosso próximo. Essa é a água viva que Jesus fala. É a semente de vida e luz que ouvimos lá no início, que ele oferece através dos seus ensinos. Então, essa lição é maravilhosa. A água viva que ele nos oferece. E Jesus, então, por 2 dias, ele fica em Samaria a pregar, a curar, lançando as sementes da verdade e da vida àquele povo que era irmão, como ele diz na parábola do samaritano, como ele diz para a mulher samaritana também. Então, Jesus era o embaixador da verdade, e assim ele agiu conosco, né? E aí, eu pus mais uma imagem, né? Ele fica em Samaria e a mulher também passa a notícia para todos os seus que quem era aquele homem, que era o Messias enviado. O último capítulo, já vamos terminar, é sobre os embaixadores da esperança. Um capítulo lindíssimo, por quê? É naquela região onde está a cidade de Betabara. Betabara é aquela região onde vivia João Batista, onde estava logo ali ao leste, no Rio Jordão, bem ao lado do Mar Morto, que é a região da Pérea, naquele lugar. João ficou muito naquela região e ali ele, na verdade, simbolicamente, lavava os pecados e abria os caminhos para o Senhor, como ele afirmava. Porque João, quando vem ensinar àquele povo, ele fala, aquele que vem após mim, esse sim, merece toda a nossa honra. Então, todos ali conheciam João Batista, conheceram, se recordavam do apóstolo precursor. Então, Jesus, 2 anos antes, havia estado nessa região e foi batizado, né? Deixara-se batizar para cumprir o que estava escrito, o que estava nas Escrituras. Porque João não queria batizar Jesus. Ele fala, não sou digno nem de lavar as suas sandálias. E quer que eu te batize? Ele fala assim, é preciso que se cumpram as Escrituras. Porque no Velho Testamento tinha uma menção que o Messias chegaria e seria batizado em água do rio. Então, ele fala para que se cumpra, para que conhecessem quem era Jesus, né? Então, ele se deixou batizar, depois foi para outros lugares, pregou. Então, 2 anos antes, Jesus esteve naquele lugar. E agora voltava para a cidade de Betabara. E essa região da Pérea esperava muito ansiosa pela presença do Rabi. Porque ali João Batista plantou uma semente em que por isso que a Amélia Rodrigues fala embaixadores da esperança. Aquelas pessoas tinham a fé no Deus único, seguiam e esperavam o Messias, seguiam os ensinamentos de João, esperavam o Messias com ansiedade, né? Então a presença do Rabi era esperada com ansiedade. E não foram poucos quando ele chega a entoar hosanas para Jesus, hosanas ao Pai, hosanas ao bem, hosanas ao aprendizado, aos ensinos que o Rabi iria oferecer ali. E ele percebeu que ali se formaria os 70 da Galileia, que ele chama, né? Os 70 dessa região. Dali saíram, no mínimo, tem alguns autores que falam em 72, apóstolos que trabalharam para a divulgação do cristianismo. Então ele percebeu que ali se formariam 70 discípulos para a expansão da palavra de vida eterna. Entre eles, era dessa região, Bernabé, que acompanha Paulo, Sóstenes, que também acompanha Paulo, né? São companheiros das tarefas de Paulo, Cleofas, que é citado naquela passagem quando Jesus está na estrada de Emaús. Então, ele também é dessa região.
Então, o que Amélia Rodrigues fala? Entre eles estariam inúmeros discípulos, que ele nomeia como 70, que espalhariam a verdade por todas as regiões do mundo. Renasceriam muitas vezes na indumentária carnal por séculos afora. Seriam convidados à atitude branda entre os lobos do caminho evolutivo, porque portadores do verbo inflamado, da pena rutilante, preparariam a vinda do Consolador e manteria vivo e estuante o ensino de Jesus até o momento da reconstrução do mundo. Então é linda essa passagem, é muito bonito esse ensinamento, e dali saíram esses grandes trabalhadores que hoje conhecemos com outros nomes, né? Grandes palestrantes, pessoas que escrevem verdades maravilhosas para nosso ensinamento, embaixadores da esperança, espíritos brandos que trariam ao mundo, continuariam trazendo ao mundo a revivescência da palavra de Jesus e preparariam a vinda do Consolador, como veio, né, a doutrina espírita, trazendo para nós a verdade lúcida e clara para a nossa vida, e prepararia a humanidade para a grande transformação que agora está ocorrendo no mundo de expiação e prova, um mundo de regeneração. Que Jesus, então, nos abençoe e que essas lições possam calar fundo em nosso coração, fazendo-nos compreender a importância do bem, da paz, do trabalho de cada um na postura de embaixadores do Mestre, através das nossas ações de cada dia, da pequenina tarefa que fazemos, porque ainda não somos grandiosos para fazer grandes coisas, mas já podemos começar e devemos começar o nosso trabalho com a família, conosco mesmo, na transformação interior e no exemplo do bem para a sociedade, para um mundo melhor. Gratidão, muita paz a todos. Gratidão, Tânia. Nada, nós que agradecemos, bem, esses ensinamentos tão bonitos, essas gravuras que nos reportou até essas passagens, né, que você trouxe para nós. Muito bonito, gratidão mesmo. Que os bons amigos espirituais possam sempre te abençoar cada vez mais para esse trabalho bendito, que é a divulgação do Evangelho de Jesus. Né? Agradeço, eu que agradeço, Tânia. Nós que agradecemos, Nara. Muito obrigada, viu? Foi muito bom, foi excelente. Gratidão mesmo. Então, agora, nós vamos passar para os momentos finais da nossa reunião. Dona Shirley, a senhora conseguiu abrir o som? Dona Shirley? Oi. Conseguiu abrir o som? A senhora faz... O Adalto vai fazer a oração, né? Então, sim. Vamos encaminhar agora para o momento da nossa oração. Vamos mentalizar agora a nossa casa espírita, o Centro Espírita Esperança e Fé, a nova era, né, carinhosamente chamada de nova era, os bons amigos nos trazendo as energias que nós estamos precisando para os nossos corpos espirituais, para os nossos corpos materiais. Mas hoje, em especial, como eu sei que hoje nós temos vários amigos aqui, da nossa amiga Valéria, eu quero pedir a todos vocês que possamos levar o nosso pensamento até a nossa amiga Valéria Botelho, que foi aqui, nesse trabalho de divulgação do Evangelho, foi o último lugar que ela fez a explanação do Evangelho. Então, que Jesus, os bons amigos espirituais, possam abençoar a nossa amiga no plano espiritual, que ela tenha um despertar calmo, sereno,
e que a espiritualidade amiga acolha essa nossa irmã, para que ela possa logo estar trabalhando em prol, como fez aqui conosco no plano material, irá fazer no plano espiritual o trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus. Que as nossas preces possam chegar até essa irmã, ao seu esposo Ronaldo, ao seu filho Gustavo, ao Henrique, dando força, esperança e confiança que nós estamos aqui no planeta Terra apenas de passagem, de estudo, para retornarmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, né? Esse é o nosso verdadeiro mundo, é a nossa pátria espiritual. Então, que as nossas orações hoje cheguem até a nossa vida. Seu Adalto. Tânia. Pode fazer a oração, seu Adalto. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim, enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveite pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmo. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição nos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Amém. Muito obrigado, seu Adalto. E eu quero convidar vocês também para a semana que vem prosseguirmos o estudo do livro Primícias do Reino. Será com o nosso amigo Nilson Valério. Ele vai falar os próximos 5 capítulos, né? Então, todos vocês estão convidados. E aqueles que não conseguem, né, estar aqui conosco, presente, eu quero avisar que todas as nossas palestras, elas são gravadas e elas são colocadas lá no nosso canal no YouTube, que é o Esperança e Fé Connect, né? Então, se vocês quiserem, igual hoje, né? Se alguém perdeu o estudo de hoje ou da semana passada, é só ir lá no Esperança e Fé Connect e consegue assistir os estudos, tá? E os outros que nós realizamos no mês passado, tá bom? Então, agora é o momento, né, que se a gente pudesse, a gente ia querer ficar aqui sempre ouvindo Jesus, falar de Jesus, né? Tão gostoso ouvir falar dele. Chegou o nosso momento de nós nos despedirmos, né? Eu agradeço a cada um de vocês, gratidão imensa, né, de ter vocês aqui conosco e que possamos, a semana que vem, estarmos aqui presentes. Gente, um beijo no coração. Nara, fica com Deus. Obrigada, Tânia. Aqui, tá? Obrigada a todos. Tchau. Tchau, Nara. Fica com Tchau. Com Deus. Tchau.